a ideia desse bate-papo aqui, ele é muito mais realmente um bate-papo. Eu trouxe colegas de equipe aqui, então gostaria, nós dentro da área de produtos, né, dentro da nossa área ali de planejamento de projetos, nós dividimos em especialidades técnicas, né? Cada uma delas sendo liderada ou tendo alguns especialistas em segurança, colaboração, conectividade, data center, etc. E para hoje, colaboração com segurança não tem como deixar de ter duas pessoas ligadas a esse tema. Então, inicialmente apresentando aqui a Tamires, vai participar com a gente do nosso bate-papo. A Tamires Almeida, ela é especialista nas soluções de segurança da Cisco. Ela também participa de uma aí me corrija se eu estiver errado, né, Tamires? Participa do WICE, que é a Woman in Cybersecurity, como uma das principais, advogando bastante nessa causa aqui dentro, tem todo um papel estratégico dentro dessa organização. E também o Daniel Yokota, que é o nosso especialista gerente de produtos na parte de colaboração, nas soluções de colaboração, com mais de 12 anos de experiência em projetos de colaboração, diversas passagens desde implementações até a fase de projetos. Então, acredito que estamos aqui bem acomodados, com bastante conhecimento técnico para discutir esse tema hoje. Legal? Sem esquecer, obviamente, de todo o nosso time que está ali no background respondendo as dúvidas que vocês forem mandando. Tá? Então, dentro da nossa equipe aí interna, respondendo as perguntas, nós temos o Stefan, que trabalha liderando a nossa equipe de cybersecurity dentro da Vita, Vinícius, que é um dos nossos especialistas em soluções de cybersecurity, e a gente vai compondo essa equipe também com outras pessoas que vão responder as perguntas de vocês também na parte de colaboração. Algumas das perguntas serão respondidas ao vivo, outras não. Vocês, por favor, interajam, é um bate-papo. Tá? Então, espero que sim, vocês coloquem estas informações claras para a gente aqui. Legal? Como que eu faço para fazer pergunta? Tem aí, para quem não está familiar com a solução do Webex, um campo específico lá, perguntas e respostas, se tiver em inglês, question and answers ou QA, a gente vai colocando a perguntaria, a gente responde, tá? Ao vivo ou diretamente com um dos especialistas. Todo o conteúdo que nós estamos falando, tudo que a gente está conversando aqui, está sendo gravado, será disponibilizado para vocês depois, mas depois, no final, a gente vai reforçar, vocês podem nos procurar diretamente, independente de ter ou não a gravação, vocês podem procurar para tirar dúvidas diretamente aí nas redes sociais, pela vitait.com, etc. Legal? Então é isso. Fiz aqui uma breve introdução de quem que é a Vita, de quem são as pessoas que vão participar. E para começar, a gente vai falar justamente desse tema, que é justamente a parte que mais que tem pegado, que é a segurança de informação com a liberação do home office. Né? Nós começamos, todo mundo foi para casa, todo mundo está trabalhando em casa, ou boa parte, né? Assim creio eu. Esse processo de pandemia foi o que mais acelerou a transformação digital nas empresas. Acho que alguém já viu esse meme ou não, e é verdade, não deixa de ser uma mentira. Mesmo aquelas que eram mais tradicionais mudaram esse conceito. Toda a colaboração que nós tínhamos no ambiente de trabalho deve acontecer de maneira remota. Né? E algumas soluções de comunicação não passaram por soluções de homologação, devem ser seguras, tem toda uma questão de criptografia. Vários de vocês que estão participando com vocês são do setor financeiro, que tem um compliance ainda maior, talvez com segurança, mas com a chegada de novas leis, adiadas ou não, nós temos que tomar esse cuidado, né, principalmente com os pontos que foram vistos ultimamente no mercado. E estamos aqui, então, lembrando o Daniel Yokota e a Tamires. Vou começar perguntando aqui, para a gente começar o nosso bate-papo, e fiquem à vontade para perguntar, ou complementar, ou tirar dúvidas. Começando primeiro com a Tamires. Ladies first. Tamires, olhando para dentro de casa, nossa casinha, nosso dia a dia de trabalho, quais foram as principais demandas da nossa unidade de negócio de segurança aí com essa questão do Covid? O que nós estamos ajudando os nossos clientes? Fala um pouquinho para a gente disso. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a introdução do Taigo. Não, Taigo, você falou muito bem, eu não tenho nada para te corrigir, aliás. E respondendo a sua pergunta, desde que começaram a aumentar os números de casos de Covid-19 no Brasil, lá pelo começo de março, nós já começamos a nos propor a ajudar os nossos clientes
E também fomos abordados por outras empresas que estavam buscando uma forma de conseguirem se adaptar a essa nova realidade, de colocar 100% do seu pessoal, ou quase 100% do seu pessoal, nesse estado de home office, né? Saindo do que era comum. E o que a gente pôde notar é que na era pré-Covid, digamos assim, a maioria das empresas basicamente tinham duas modalidades. Tínhamos as empresas em que o seu pessoal, ou parte do seu pessoal, ou algumas equipes faziam home office parte da semana, alguns dias da semana, e tínhamos as empresas que realmente não era algo comum para a empresa, não fazia parte da sua cultura. Consequentemente, essas empresas estavam passando por um momento muito complicado, porque a sua infraestrutura não estava preparada para essa nova realidade, estava desatualizada para essa nova realidade, e a empresa precisava pensar na saúde de seus colaboradores, porém, ao mesmo tempo, o negócio não podia parar. E, consequentemente, nós apoiamos esses nossos clientes, as empresas que até então não eram os nossos clientes também se tornaram hoje, a passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Com isso, nós conseguimos disponibilizar licenciamento, seja para que essas empresas conseguissem manter conexões VPN para os seus colaboradores, soluções que conseguissem ter um controle em cima do tráfego de internet desses colaboradores, um controle de conteúdo em cima dessas pessoas e, consequentemente, conseguirem expandir e atualizar a sua infra para que eles conseguissem entrar de uma forma positiva nessa nova realidade. Em certos casos, nós tivemos até mesmo o momento em que a empresa, o seu próprio equipamento de bordo, o seu próprio firewall, não estava preparado para essa nova carga. Então, não era apenas o caso de nós liberarmos um licenciamento para que a empresa conseguisse manter conexões VPN. Não, nós tivemos que também liberar o próprio firewall para que as empresas conseguissem encarar essa situação. E mesmo nos momentos mais críticos, nessas situações mais críticas, nós conseguimos resolver os problemas dos nossos clientes em cerca de 3 dias. Legal. Então teve cliente que nós subimos Firewall, inclusive, né, para poder ajudar, né? Teve justamente essa situação, né? E imagino que se em segurança nós tivemos essa demanda, em colaboração então, né, Yokota? Acredito que a demanda deve ter aumentado bastante. Como é que foi aí para nossa solução, para as nossas soluções de colaboração? Como é que foi essa demanda quando chegou principalmente quando chegou a pandemia, né? O que a gente tem feito? Legal. Bom, boa tarde a todos. Conforme a Tamiris comentou, né, grande parte das empresas não tinham, né, essa política do home office, ou as que tinham eram para setores em específicos, né, e a questão das vantagens ali da mobilidade, na colaboração, não eram prioridades para eles até então, né. Falando da unidade de negócios de colaboração, né, em conjunto com tudo isso que a Tamiris comentou, os nossos clientes eles também nos procuraram para fazer uma reestruturação no ambiente deles, né, de Unified Communications, para que os funcionários da empresa pudessem utilizar o softphone, porque até então as empresas elas ainda estão no molde de baias fixas, telefones, né? A gente está passando aí por um processo de retrofit, né? Mas que até então ela estava caminhando devagar, né? Acredito que com tudo isso comece a movimentar cada vez mais, né? Mas assim, em disparado, a principal demanda foi a necessidade da utilização de uma plataforma de web conference, né? Para quê? Para os clientes continuarem as reuniões deles, né? Então, eles têm a necessidade de permanecer em contato com os parceiros, com os fornecedores, né? Em termos de escolas, houve uma procura grande, né, para a questão de ensino à distância, né, o EAD, e aí vai, né? Mas a Vita em si notou um aumento bem significativo, tá, dessa procura, dessa demanda pelas questões de web conference após a divulgação, né, em falhas de segurança de algumas outras plataformas concorrentes à nossa.
Entendi. Até porque imagino que solução de webconferência não é novidade para ninguém, né? Acho que todos nós aqui, possivelmente o time também que está acompanhando aí o pessoal que, por favor, gente, perguntem, tá? Aproveitem aqui, tá com especialistas aqui para responder. Podem cutucar, tá? Se tiver alguma pergunta, por favor. Imagino que se todo mundo já conhece alguma solução, a gente viu vários casos de outras plataformas que estavam com vulnerabilidades. Por que você acha assim? Por que as pessoas que estavam usando outras plataformas, ou tinha pelo menos alguma coisa dentro de casa, que seja caseiro ou não, né? Cada um faz aquele jeitinho, a gente tem um jeitinho brasileiro, né? Por que elas começaram a procurar a plataforma Webex e abandonaram o que eles tinham lá antigamente? Isso é um bom ponto, Taigo. É o que você disse, né? As pessoas, no momento mais crítico do Covid, né? As pessoas começaram a procurar ferramentas alternativas para continuarem os negócios. À medida que que surgiram, né? Essas falhas na segurança, o que as empresas fizeram? Tiraram esses acessos, né? E normalmente as empresas elas buscam soluções confiáveis, né? Baseado sempre no Gartner. E a solução de meetings da Cisco, ela tá lá como líder no quadrante mágico, né? E aí a gente tem alguns outros pontos, como por exemplo a integração, né? As integrações que a plataforma Webex possibilita, como por exemplo se a gente for pensar, por exemplo, na experiência dos usuários, né, a gente precisa de uma solução simples, né, fácil de usar e rápida de usar. Né? Então, as integrações com calendário, por exemplo, Office 365, Exchange, G Suite, né, eles facilitam isso. Né? Ele proporciona ali uma experiência boa e rápida no agendamento de reuniões, né? Falando em casos onde há endpoints de vídeo integrado, né, na solução, é simplesmente o usuário chegar, apertar um botãozinho verde, iniciar a chamada, tá? Ou até mesmo iniciar essa chamada através do comando de voz, né? Que hoje a solução Webex ela tem uma inteligência artificial embarcada, né? E a Vita, ela tem uma unidade de negócio dedicada para os desenvolvimentos, né, de integrações em soluções Cisco, né? E que isso potencializou ainda mais o interesse, né, dos nossos clientes em cima dessa plataforma Webex, tá? E, além disso, a gente também tem toda a parte de analytics, que isso é uma questão que muitos clientes nos perguntaram, né? Como que eles iam conseguir medir, de repente fazer algum troubleshooting, porque como a gente fala em plataformas que utilizam a internet, muitas vezes tem alguns pontos que a gente vai pegar ali na internet de cada usuário, né? Então, a gente tem um sistema de analytics que a gente consegue ver tudo isso, né? Todas essas métricas de qualidade de voz, vídeo, que durante a reunião, né? E eu acho que, por fim, e como um ponto principal que a gente coloca, é que ela é uma plataforma segura, né? E que tem a criptografia fim a fim. É isso que eu destacaria, né, na parte da solução Webex. Legal. Acho que esse é um ponto importante, né? Principalmente quando a gente fala de segurança, né? Exato. E como é que fica? Acho que esse é um ponto que eu particularmente me fiz, e, enfim, de novo, a gente está aqui num papo bastante seguro. Lá atrás eu me fiz, quando alguns anos, eu já uso o Webex há muitos anos, mas lá atrás, a primeira pergunta que me fez pensando que isso é uma solução na cloud, né? Ou seja, eu não passo isso por nada, né? É, quantas dúvidas a gente tem respondido? Como é que tem sido essas demandas? Como é que a gente tem posicionado isso para os nossos clientes, né? Explicando como é que é essa segurança na plataforma em cloud do Webex, por exemplo. Certo. Então, a gente acaba caindo em algumas situações, né? Vamos na situação, por exemplo, onde os funcionários, a maioria, eles acessam, né? Eles utilizam o home office a partir de um acesso VPN, né? Onde todo o tráfego passa por esse túnel, né? Com esse tráfego alto, né, passando pelos firewalls, começaram a surgir muitos problemas, né,
muitos problemas no sentido de experiência de uso, né? Porque a qualidade de áudio e vídeo ficaram prejudicadas nesse meio tempo, né? E aí começaram a surgir essas dúvidas, né, para a Vita. E como que a gente resolveu e como que a gente ajudou os clientes nesse ponto? A gente, dentro dessa infraestrutura, dessa arquitetura, a gente utilizou o Split Tunnel, né, ou o Split VPN. E para que a gente fez isso? Para segregar o fluxo, tá, o fluxo Webex. Então, por exemplo, a gente direcionou toda a parte do tráfego Webex para sair direto pela internet, sem que passasse pela VPN, né? Então, com isso, a qualidade melhorou em 100%, né? É lógico que, de novo, tá? Isso vai depender muito da internet, e isso global, né? Como todo mundo ficou em casa, então aumentou a quantidade de usuários na internet. Algumas operadoras tiveram alguns problemas, mas que com isso a gente conseguiu resolver muito, né? E foi uma dúvida que começou a gerar em vários aspectos, né? Principalmente quando a gente fala em eventos, né? É, várias pessoas conectando ao mesmo tempo para ouvir algum pronunciamento da empresa, enfim, um evento que a empresa queira ter ou fez, né, internamente, isso daí começou a atrapalhar um pouco, né? E só lembrando que esse tráfego que a gente dividiu, ele pode ser dividido da seguinte forma: toda a parte de autenticação, ela continua passando por esse túnel VPN, e toda a mídia começa a sair pela internet, né? Então a gente começa a fazer essas divisões e essas configurações. Eu acredito que isso daí foi uma das principais dúvidas que nós tivemos, pelo menos na parte da, da, da utilização da ferramenta, tá? Legal, legal, ótimo. Não, realmente, essa é uma das tendências até que a gente tem visto, né? Justamente essa divisão ou o uso cada vez menos ou mais exclusivo de algumas aplicações dentro de VPN, né? E quando a gente fala de criptografia fim a fim, apesar de ser talvez dentro, assim meio autoexplicativo, como é que funciona essa segurança dentro da plataforma Webex, nessa parte de criptografia fim a fim? Por favor. Quando a gente começa a pensar, quando se trata de uma solução de videoconferência, uma solução de videoconferência em nuvem como o Webex, é necessário começar a pensar em como manter a segurança, como manter a confidencialidade desse tráfego. Afinal de contas, a pessoa, o colaborador em si, não está fechando uma VPN tradicional, como uma VPN com o firewall da empresa, por exemplo, mas ele precisa manter uma conexão segura com a nuvem do Webex, uma conexão que mantém a confidencialidade dele. E no que se trata de segurança de aplicação da solução, todo o tráfego de comunicação durante uma reunião via Webex é criptografado. Essa criptografia ela utiliza chaves de tamanhos 256 ou 128 bits, e tanto o áudio, quanto o vídeo, quanto o compartilhamento de tela é criptografado. Ou seja, quando uma reunião está acontecendo, por exemplo, entre um colaborador A e o colaborador B, todo o tráfego é criptografado. Por exemplo, desde o colaborador A à nuvem do Webex e a nuvem do Webex ao colaborador B. E a nuvem do Webex como um todo é composta de um data center, e esse data center possui a sua infraestrutura de segurança para manter um controle de acesso em relação ao tráfego. E o ponto em relação à criptografia é que entrega ao cliente a possibilidade dele ter esse tráfego desencriptografado dentro do data center do Webex, é claro, após repassar por todas as camadas de segurança desse data center, ou simplesmente manter o tráfego criptografado por todo o percurso, o que, consequentemente, acaba agradando clientes que têm um nível de prioridade de segurança, um nível de controle de segurança maior.
Entendi. Então, pelo que você me comentou, o tráfego que passa pela nuvem do WebEx, ele é criptografado, porque ele é criptografado saindo do meu endpoint até o colaborador A, B, né, como você colocou, mas tem a opção de descriptografar ou criptografar o dado, deixar o dado criptografado de fim a fim. Como o dado, como o dado pode ser descriptografado dentro do data center da Cisco, quais outros pontos de segurança que a Cisco adota ou que a solução adota para garantir que esse dado seja armazenado de maneira segura, né? Dentro pensando em aplicação, data center, que mais outros pontos de segurança aí a gente pode, você vê que a Cisco, que a solução se preocupou em adotar? Legal da Cisco em relação à segurança de todas as suas soluções, das suas aplicações, é que a segurança no que tange de design, no desenvolvimento, implantação e manutenção, ela é uma prioridade. Então, a Cisco ela mantém um modelo de segurança que tem alguns três principais pontos: o de segurança em relação à aplicação que eu comentei, pela criptografia, e no caso tem mais dois pontos nesse modelo: a segurança do data center e a segurança para trazer confiança para o cliente que está utilizando a solução. E no caso do Webex, sendo uma solução Cisco, acaba entrando nesse conjunto. Em relação à segurança e confiança para o cliente, eu gosto de citar dois principais pontos: as ferramentas que são utilizadas pelos membros. Por exemplo, os desenvolvedores das soluções possuem bibliotecas verificadas, certificadas, que podem utilizar durante o desenvolvimento. Existem ferramentas de teste de vulnerabilidade, de segurança. Isso só em relação a ferramentas, mas em processos também, por exemplo, existem equipes específicas para realizar uma guia e um gerenciamento de processos de segurança. Existe uma equipe de segurança, uma equipe de InfoSec para as soluções em cloud, para a infraestrutura em cloud. Existe uma equipe focada em resposta a incidentes, o que a gente chama de PSERTs. E essa equipe ela é exatamente responsável para avisar os clientes, para avisar as empresas que determinada solução foi encontrada alguma vulnerabilidade recentemente e já colocaram para o cliente: olha, aconteceu essa vulnerabilidade, a solução é essa, entregando já algum patch de atualização da solução, ou simplesmente avisando: houve essa vulnerabilidade e nós já resolvemos da seguinte forma. E colocando até mesmo um terceiro ponto em relação a essa segurança relacionada à confiança, seria a realização periódica de testes de invasão, tanto por equipes Cisco, tanto por terceiros. E um segundo ponto desse modelo é o fato relacionado ao data center. Por quê? Quando se trata de soluções em cloud, principalmente, você precisa ter a certeza de que a base dessa solução está protegida. E a base dessa solução nada mais é do que o data center. Com isso, ele repassa por rigorosos processos para mantê-los seguros. No caso, no que se trata do próprio prédio, do acesso ao data center, ao próprio data center, existem o controle de videovigilância, para se ter a certeza de quem está entrando, quem não está entrando no data center, e o próprio acesso em si tem algumas estratégias, é claro, para realizar esse controle, mas citando até algumas bases dessa estratégia: leitores de crachá e até mesmo controles biométricos. E indo um pouco mais além, o próprio data center ele possui um controle ambiental para sensores de temperatura e, consequentemente, sistemas de combate a incêndio. Uma outra questão, até mesmo, é que a própria infraestrutura do data center ela é repassada por uma validação e por uma revisão antes da implantação, para que seja possível manter uma proteção contínua, para que haja correções de segurança e uma varredura de vulnerabilidades do próprio data center. E todo esse processo ele é baseado no framework Security Technical Implementation Guidelines, que é um framework publicado pelo NIST, pelo National Institute of Standards and Technologies.
Legal, então, putz, assim, realmente a preocupação da Cisco em proteger o dado, ela vai muito mais além de criptografar o endpoint, né, vai olhando a aplicação, né, para ver a segurança, fazendo testes de vulnerabilidade contínuos, etc., em data center, como você comentou, e eu fico imaginando essa situação no momento que nós passamos agora, né, o que o mundo passa, né, não é uma exclusividade do Brasil, em cima de pandemias, né? Ou seja, o pessoal tem muito, já tinha gente com tempo livre em casa para fazer essas artes, e agora com o pessoal mais tempo em casa, mais possibilidades, né? A gente tem visto isso acontecer bastante. E eu imagino o impacto que essa carga, né, de todo mundo home office, todo mundo agora fazendo colaboração, a gente tem ajudado muito os nossos clientes, já falamos disso, como que foi o impacto aí, o Cota, eu vou te fazer essa pergunta, da pandemia, ou seja, esse pico, né, é uma coisa fora da curva de crescimento, às vezes que as empresas e a Cisco mesmo, os data centers sofrem, para colocar todo mundo em home office, assim, né? O que a gente tem, qual foi o impacto nos data centers e o que a maioria das coisas que nós vimos na Cisco e nos nossos clientes, né? Exato. Na verdade, quando a gente, né, até falando em serviços em nuvem, a gente sempre imagina algum data center, né, e que esse data center é um data center bem robusto. Porém, essa robustez, acredito que não, em qualquer lugar do mundo, não estaria pronto para essa quantidade, né, de acessos, né? Tem alguns dados interessantes que a gente gostaria até de, de compartilhar aqui com os participantes, que são algumas questões de minutos de acesso, tá? Da plataforma. Então, por exemplo, entenda-se, por exemplo, essa reunião que a gente né, esse evento que a gente está fazendo agora, contabilizados em minutos, né? Se a gente for, até vou pegar uma colinha aqui, que se a gente pegar a plataforma global, tá? Em janeiro, em minutos, foram 6,3 bilhões de minutos, né? Isso em janeiro, plataforma global. Fevereiro, a gente passa para 6,7 bi de minutos. Em março, já estava em 7, né? E em abril, a gente teve o pico, né, bem estrondoso ali, de 18 bilhões de minutos em reunião na plataforma, né? E a gente pode fazer um cálculo médio ali para chegar numa base do que significa 18 bilhões de minutos em anos, né? A gente vai passar aí vamos chegar próximo a 34 mil anos de tráfego em cima dessa plataforma nesse período curto, tá, que nós tivemos aí de toda a pandemia, né? Dados Brasil, como que ficou tudo isso? No Brasil, em fevereiro, cerca de 164 milhões de reuniões, né, Webex desculpa, 164 mil, né, reuniões com 229 mil participantes. Em março, isso daí sobe, né, esse número sobe para 745 mil, né? E aí a gente coloca aí 2,8 milhões de participantes nessas reuniões, né? Em abril, onde teve esse pico máximo também, né? A gente chega na casa de 1,1 milhões de reuniões e 6,2 milhões de participantes nas reuniões. Então, assim, para dar uma visão geral, num período curto, né, a Cisco ela conseguiu estruturar o ambiente deles de forma que mantivesse toda a qualidade do serviço, não somente para os clientes que já eram assinantes, né, das subscrições de Webex, mas também para dar todo o apoio nesse momento do Covid, né? Então a gente nota que várias empresas fizeram essas campanhas, né, por causa do Covid, porém a Cisco ela conseguiu manter todas as qualidades, não somente para os clientes que já eram assinantes da subscrição Webex, mas também dando toda a qualidade, né,
para as empresas que não eram e agora passam a ser, né, tendo todo esse apoio e subsídio, né? Então, data center foi uma coisa que foi muito bem posicionado ali para essa ferramenta Cisco Webex. Isso responde uma das perguntas que me mandou aqui no chat privado, né, que justamente com esse aumento da utilização, houve problemas de performance, né? Acho que aí você respondeu uma parte, não sei se você quiser complementar, mas pelo que foi visto, não, né? Ou foram mínimos, né? Foram mínimos. Comparando com esses dados de quantidades de acesso, né, a gente pode dizer que houve, mas foi coisas pontuais ali, né? Não foi perceptivo com relação à quantidade de acessos que tiveram. Legal, legal. Esse é um bom ponto. Eu acho que é bem visto, né? Bem ressaltado, né? Os números subiram bastante aí de acesso de reuniões. Pede, talvez, alguns exemplos de nós mesmos aí que estamos participando, né? Fique à vontade, inclusive, para compartilhar a sua experiência aí, se achar que faz sentido. Todo mundo faz muito mais reunião, muito mais participação online. Junto com a pandemia, vieram mais vírus, né? Só que esses virtuais. Então, vários ataques, não só com vírus, né, obviamente, mas com várias modalidades de ataque, aconteceram nesse momento para plataformas de colaboração, algumas até vocês conheceram, foram noticiadas, destacadas em mídia e, inclusive, uma delas sendo destaque, inclusive, de um anúncio do FBI, que foi bem interessante, né? Tamanha a preocupação com o momento, né? Mas, de maneira geral, assim, Tamires, olhando, não só, obviamente, colaboração, mas como um todo, o que a gente viu de principal ataque? Assim, quais foram os principais ataques ou referentes a esse momento do Covid-19? O que a gente viu de aumento e o que você pode comentar aqui com a gente sobre isso? Nós até, para conseguirmos alertar nossos clientes, nós fazemos algumas pesquisas diárias, né? E diariamente a gente acaba lendo alguma notícia, enfim. E a nível internacional, o que eu acredito que até chama um pouco mais de atenção, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, o DHS, a CISA e o próprio Centro de Cibersegurança do Reino Unido, eles levantaram que diversos ataques tiveram esse aumento em quantidade e que muitos deles já estão utilizando o Covid-19 como método para chamar a atenção das vítimas. Por exemplo, levantaram que estão acontecendo certos e-mails via phishing via e-mail, né? Com informações de atualização do Covid. Então, eles utilizam assuntos como updates sobre o vírus, desenvolvimento de alguma cura, confirmação de novos casos, exatamente com o fim da pessoa entrar nesse e-mail e estar nessa informação falsa. Outros casos, por exemplo, que foi levantado no Reino Unido, é que alguns grupos hackers estão utilizando SMS via phishing via SMS, para tentar repassar uma informação falsa sobre pacotes de auxílio financeiro. Então, por exemplo, a pessoa recebe uma mensagem com um link, né, informando que essa pessoa foi aprovada para receber o auxílio, tudo, para ela clicar nesse link e ela acaba repassando as informações dela, informações como e-mail, endereço, nome e, consequentemente, informações bancárias, né, tornando a coisa ainda mais preocupante indo para o lado financeiro. E outros casos que foram levantados também, envolvendo o Covid ainda, e focado em roubo de informação, roubo de credencial. Então, por exemplo, um e-mail que a pessoa receba e ela queira se atualizar através de algum documento, ela precisa fazer para acessar esse documento, para acessar um determinado site, e a pessoa realiza esse login com uma conta particular, através, por exemplo, do Google ou da Microsoft, e, consequentemente, realizando isso, acaba havendo o roubo de credencial. Além de, ainda se tratando de não nacionais, né, como também já tiveram, não que não existiam antes, mas agora focado no Covid-19 também, determinados ataques via e-mail focado em trazer algum arquivo malicioso
e iniciar um ataque malware, e no que se trata até mesmo do âmbito de colaboração e acesso remoto via VPN, determinados grupos utilizando as vulnerabilidades dessas soluções, solução de videoconferência, solução de VPN, acesso remoto, para conseguirem, através dessas falhas, tirar algum proveito da situação como um todo, da situação que nós estamos vivendo em relação ao Covid. E já se tratando a nível Brasil, fazendo até mesmo um comparativo com o que o Reino Unido está passando através dos phishing via SMS, os apps que estão sendo desenvolvidos, tentando se passar pelo app da Caixa, o app do governo, para conseguir fazer a distribuição e o controle do auxílio emergencial brasileiro. Nós temos diversos apps que foram desenvolvidos para isso. Se você entrar na plataforma para você baixar os apps no seu celular, você já tem uma infinidade de apps falsos. Nessa semana, nós tivemos uma notícia relacionada ao vazamento que aconteceu de dados do Exército Brasileiro. Recentemente foi confirmado que antes já haviam tido alguns vazamentos relacionados ao Exército Brasileiro. E até entrando um pouco sobre a equipe de segurança da Cisco, a Cisco Talos, eles conseguiram recentemente, né, eles reportaram uma análise que realizaram em cima de uma campanha de roubo de informações. Essa campanha foi denominada como Astaroth e que possui um nível de inteligência tão alto no seu desenvolvimento que utiliza as descrições dos canais do YouTube para realizar as comunicações de command control. E além de ter várias camadas de evasão e anti-análise de soluções de segurança, ou seja, consequentemente sendo um novo exemplo da importância que se existe de se ter uma infraestrutura de segurança com diversas camadas de soluções, com diversas estratégias para que o ambiente esteja realmente seguro e não se considerar apenas uma única solução. Excelente, nossa, realmente é uma fase de muito ataque, né? A gente toma ataque de todos os lados, né? É incrível. Ficar em casa não nos protege de ataques virtuais, obviamente. Pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui, vou colocar para vocês no time, coisa que o pessoal foi perguntando aqui, eu vou passar para vocês, tá? E continue perguntando, tá, pessoal? Eu vou colocar na sequência aqui. Primeiro, o Anderson Silva comentou aqui, vou ler a pergunta dele. Vocês comentaram sobre o atendimento pontual para colocar as operações para rodar em clientes com soluções de segurança e colaboração. Como foi o handover desses passos, né, dessas implementações emergenciais que nós fizemos, para o time de operação do cliente? À vontade aí, de repente, Yokota ou Tamires para responder e todo o time. Uhum. Toda a parte falando em colaboração, né, onde a gente mexe muito com experiência do usuário, para que tenha uma boa adoção, né, da utilização dessa plataforma, né, a Vita, ela, além de já ter, né, criado documentos por um time em específico, como o Taigo comentou, a Vita ela trabalha em algumas separadas por unidades de negócios, onde a gente tem um time focado para adoção, né? Então, os times trabalharam em conjunto, né? O time da unidade de negócio de colaboração, o time da unidade de negócios de segurança, eventualmente também o time de conectividade, trabalhando em alguns pontos, mas o time de adoção trabalhou bastante na parte de treinamentos online, né? Nós fizemos alguns eventos para usuários chaves dentro de cada empresa, mostrando como que se cria, né, uma reunião, como que você cria um evento, né, através da liberação das licenças trials. Além de liberar as licenças, a gente fazia essa adoção também, em conjunto com o cliente, né? Então, o time de adoção trabalhava nessa parte de apresentar todas as possibilidades de uso da ferramenta. Nós, da equipe de colaboração, trabalhávamos para
subir um novo ambiente, né? E o time de segurança fazendo toda essa parte de estruturação em conjunto também, tá? Nós trabalhamos dessa forma para fazer toda a passagem para o time de sustentação. Até complementando o que o Johan respondeu, do lado de segurança, nós tivemos diversos casos de clientes que precisavam apenas do licenciamento, assim como clientes que precisavam de solução de firewall em si para reestruturar a sua infraestrutura. E todos esses casos foram acompanhados pela BU de segurança como um todo, em relação à área de pré-vendas, em relação às pessoas de operações, e nós tivemos um acompanhamento dos nossos clientes de uma forma muito forte. Então, por exemplo, o cliente chegava a nos informar que ele estava com essa dificuldade, que ele estava com esse problema. Nós fazíamos todo um acompanhamento com ele, não só da liberação, mas também da implantação das soluções, tanto do lado de pré-vendas quanto do lado de operações, e o acompanhamento em si sobre como esses licenciamentos estavam sendo utilizados, como que as soluções de segurança estavam trabalhando em cima dessa nova estrutura, dessa expansão da infraestrutura de segurança dos clientes, e, consequentemente, a equipe de adoption também fazendo esse acompanhamento para verificarmos se realmente estava de acordo com o que o cliente esperava. Ótimo. Então, a gente teve aí uma boa resposta. Anderson, obrigado pela sua pergunta. Atendeu a sua expectativa? Qualquer coisa, mande de novo aqui, a gente complementa se não ficou claro alguma informação para você, tá bom? Próxima pergunta do Mário Modanese. Boa tarde. Como continuamos a vender o Webex para os nossos clientes internos em nossas empresas, visto que hoje só vem o custo do Webex Teams infinitamente menor? Existem, né, novas formas de licenciamento sendo estudadas? E Yokota, para você aí. Uhum. Na verdade, é um pouco relativo isso, né? Hoje, o modelo atual de venda, tá, de comercialização do Webex, ele já engloba não somente a parte do Webex Teams, mas ele também já vem com a parte do Webex Meetings, né? E aí a gente segrega um pouco a parte de eventos, né? A parte de treinamentos e a parte de suporte, tá? Mas via de regra, isso daí ele já é contabilizado quando você adquire uma licença, automaticamente você já tem a parte de times de trabalho, utilizando a plataforma Webex Teams, embarcando com as reuniões já integradas com a plataforma Webex Meetings, tá? Como que a gente vende isso internamente? A gente vende isso mostrando todas as vantagens, e quando eu digo vantagens, são vantagens de integrações, né? Então, calendário é um deles, mostrando a facilidade de uso desta ferramenta. Hoje nós estamos remoto, mas é uma ferramenta que ela é muito bem utilizada dentro da empresa, né? Com endpoints de vídeo, né? Onde a gente faz todas as integrações para deixar somente um botãozinho verde e a pessoa clica e utiliza, porque hoje uma ferramenta ela é bem vendida internamente quando ela é muito bem simples e rápido de se utilizar. É dessa forma, né? E novamente, todo o time de adoção, né, da VitaIT trabalhando com documentações, manual, enfim, fazendo todo esse punch ali para conseguir vender melhor internamente, tá? Legal, legal. Yokota, obrigado aí. Mário Modanese, espero ter respondido. De novo também, se não for completo, por favor, nos avise. Próxima pergunta do Diego Godoy. Que é uma pergunta interessante, técnica aí para o time de segurança, né? Como vocês estão controlando o tráfego Webex no split tunnel? Também, talvez o Yokota consiga ajudar, né? Por exemplo, como bloquear o compartilhamento de arquivo pela solução? Existe essa possibilidade? Não existe? A segurança como um todo, tanto do nosso portfólio como um todo, elas possuem os seus controles em relação a DNS, por exemplo, ao controle de arquivos, realizando um controle completo, desde o dispositivo final,
até o tráfego de internet, e podendo, sim, especificar algumas aplicações e como essas aplicações poderão trabalhar. No caso do split, que o Yokota possa até comentar melhor, mas o controle em si sobre o que pode ser trafegado ou não, sim, é uma possibilidade de a gente trabalhar e verificarmos qual seria a solução mais adequada. Exatamente. A gente consegue, por exemplo, fazer liberação total ou liberações segmentadas, né? De novo, igual o exemplo que eu utilizei, autenticação indo pela VPN, mídia passando tudo direto pela internet. Então, é somente o modelo e a forma de configuração e liberações de regras dentro do firewall, tá? Nós temos portas e ranges específicos para que cheguem isso até o data center da Cisco, né, para a utilização da ferramenta, e aí a gente consegue fazer essa segmentação. Legal, acho que responde aí o Godoy. Se respondeu também, me fala. Se precisar complementar com alguma coisa ou não ficou clara a resposta, também só mandar de novo aí. Uma outra pergunta aí, essa é uma pergunta polêmica, hein, Daniel Yokota? Essa aqui eu quero ver a resposta. Muito boa pergunta. Obrigado, Juan, pela pergunta. Podem fazer um breve comparativo entre o Webex e o Microsoft Teams? Pelo menos do que a gente tem de informação aí, Yokota. Sim, a gente pode fazer alguns comparativos, né? E aí, voltando para esse cenário onde a gente está fazendo um evento, uma delas, e a principal também, é a parte de criptografia, tá? Criptografias fim a fim. Questões, por exemplo, diria que básicas, assim, como, por exemplo, você entrar numa reunião e fazer um simples bloqueio, né, da sua sala, tá? Isso é possível a gente efetuar isso dentro da plataforma, tá? E aí depois, assim, concordo que é uma questão polêmica e eu acho que a gente pode marcar um bate-papo para a gente explorar isso melhor e aí a gente faz as devidas comparações e tira todas as suas dúvidas. Só para não entrar em polêmicas aqui dentro desse Não, eu evento, sei. né? É por isso que eu falei, uma pergunta polêmica, é um bom ponto colocado Exato. aqui. É uma das perguntas que a gente mais responde de clientes também, né? Exato, exato. Essa comparação é uma comparação que normalmente é a primeira pergunta que se faz, né? Por que Uhum. Cisco? Enfim, essas perguntas elas têm todas as devidas respostas, né? E eu convido aí para a gente bater um papo, para a gente explicar melhor, fazer todas as comparações. De repente a gente mostra isso em laboratório, as principais diferenças. Nós temos, a Vita tem todo um laboratório dentro de casa onde a gente consegue fazer todas as demonstrações, tá? Dessa plataforma. E lembrando que também, caso optem aí por times de trabalho Microsoft, a Cisco já está como parceiro de integrações, já está em fases de liberações disso, que também a gente pode explorar muito mais de como que vai funcionar todas essas integrações de vídeo Cisco-Microsoft, tá? E aí eu convido desculpa, eu esqueci o nome Boa. da pessoa que perguntou, mas eu convido para a gente bater um papo e explorar melhor essas suas dúvidas, tá? Tá bom. Foi o Juan Silva que perguntou. Juan, fica o convite aí, procurar a gente bater um papo. É uma questão, eu brinquei polêmica, mas na verdade não é nem um pouco polêmica, ela é muito objetiva, na verdade. Ela é muito em cima de qualquer outra solução que a gente trabalha, né? Por que que eu compro um equipamento A e não o B? Se você usar o exemplo que eu dou como a gente está cozinhando bastante em casa, né? Eu compro uma panela comum e uma daquelas bonitona lá que vende, que não gruda. As duas cozinham, tá? Mas uma é um trabalho para lavar e a outra é mais fácil. Enfim, esse é normalmente em todas as soluções é o comparativo mais comum, né? Pessoal do nosso time de especialista que está fora, produção, que é a Thalita, né? A Thalita é a nossa produção. Mais alguma pergunta aí que apareceu? Eu vi essas que vocês separaram. Tem mais algum ponto? Oi, Taigo, não. Acho que agora a gente já finalizou as perguntas.
Já passamos para todas. Teve algumas outras perguntas, mas a gente já foi respondendo aqui no chat mesmo. Excelente, não, ótimo, muito bom. Pessoal, eu gostaria, antes de a gente finalizar aqui, então a gente passou por essa parte, se tiverem perguntas agora nesse intervalo, podem mandar, tá? Não fiquem tímidos, a gente tem aqui o tempo que vocês quiserem, se quiserem marcar com a gente para depois também, vamos falar. Antes da gente finalizar, eu gostaria de falar algumas coisas importantes aqui para a gente não esquecer. Esse aqui não é um evento isolado, não estamos fazendo só esse, nunca mais vamos fazer, tá? Gostaria de convidar vocês para os próximos eventos que nós vamos fazer, sigam a Vita nas redes sociais, tá? A gente, nas 3 principais, eu não conheço muito mais do que isso, talvez o pessoal mais novo conheça, eu particularmente, old school, LinkedIn, pelo menos Facebook e Instagram está lá. A gente vai ter um próximo de colaboração falando especificamente de WebEx Calling, a próxima live disso, então, por favor, acompanhem as nossas redes, a Thalita vai entrar em contato com vocês para divulgar, tá? Nas nossas redes também vocês podem nos contatar, a gente fala do jeito que for melhor, rede social, vitaIT.com, e-mail, Webex, o que vocês acharem se fizer sentido. E para finalizar aqui, primeiro eu gostaria de agradecer muito Tamires, Daniel Yokota, muito obrigado pelo tempo de vocês. Algum outro ponto, Yokota ou Tamires? Não, eu só queria concluir, dentre esse bate-papo, a utilização de uma forma segura da ferramenta de colaboração proposta pela VitaIT, utilizando a plataforma Webex, tá? Webex Meetings. Novamente, a gente se coloca à disposição para se tiverem alguma dúvida em utilização, se vocês já possuem a ferramenta, mas gostariam de explorar melhor as integrações, gostariam de explorar melhor ali os benefícios dessa ferramenta, né? Eu queria deixar aqui o convite, né, para que a gente converse mais, a gente pode ajudar, né, não somente nas configurações, mas também na parte de adoção, e a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Do meu lado, eu também não tenho mais nenhum apontamento, além de também me colocar à disposição, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida e tímidos para fazer a pergunta durante a live, através de Webex Teams, a próprio LinkedIn, se vocês, provavelmente, talvez alguns devam nos procurar em alguma rede social, também me disponibilizo. Se vocês quiserem conhecer algumas das soluções de segurança do portfólio da Cisco como um todo, não apenas para ter uma colaboração segura, mas também para manter seguros os seus acessos, o seu tráfego, o seu endpoint, os seus colaboradores, a sua infraestrutura como um todo, até mesmo as suas infraestruturas em cloud, afinal, esse é o caminho que todos estamos seguindo também. Eu fico à disposição de todos vocês. Pessoal, então, mais uma vez a todos que participaram, nosso muito obrigado em nome da Vita aqui, em nome da produção, Thalita, toda a produção que você fez, os especialistas, o time que participou. Gostaria, em nome da Vita, agradecer a participação de todos. Ficamos à disposição e, pessoal, fiquem seguros. Fiquem em casa, vamos passar por isso, é só uma fase, tá? Agora, talvez transformados. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.